Gente, boa noite a todos. Hoje meu tema é curto, mas ao mesmo tempo comprido e profundo. Então, dá para a gente pensar bem, né? É o capítulo 81 do Vinha de Luz que a gente segue. E o tema é Estejamos Certos. Quando eu li esse tema, eu falei assim, ai, Jesus Cristo, estejamos certos. Estejamos errados, né? Porque estejamos certos é difícil, né? Mas a gente vai procurando e vai desenvolvendo. E é muito bom, porque quem fala aqui, quem prepara um trabalho, é o mais beneficiado. Porque você pesquisa, você vai atrás, você se imbui de uma vontade de passar o melhor que tem de cada capítulo, o melhor que tem de si, e isso faz com que a gente se desenvolva mais, né? Então, meu capítulo hoje é Estejamos Certos. É o Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier, e o espírito é o Emmanuel. Então, esse capítulo, ele aborda a diferença entre os códigos e escrituras humanas presentes nas instituições religiosas e o objetivo essencial do Evangelho. Então, o que aborda esse capítulo hoje? Ele aborda a parte humana, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita, os dogmas que a gente participa, que a gente ainda não se desvencilhou. Em contrapartida, a gente tem a religiosidade, a parte do Evangelho, que é isso que Jesus quer nos incutir, né? Porque a gente vem numa casa religiosa, aprende, escuta, mas não ouve, né? A gente fica aqui escutando, mas não está ouvindo nada. Então, não é isso que propõe esse capítulo. Esse capítulo propõe que a gente internalize aquilo que Jesus nos falou para a gente poder colocar em prática. Então, ele começa com... Não precisa ler aqui atrás não, viu, gente? Só uma cópia. Ele começa o capítulo dizendo: porém minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Essa é uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus. É só um capítulo, só um parágrafo da carta de Paulo. Então, o que ele quer dizer com isso? Porém minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Então, ele fala aqui que as instituições humanas vivem cheias de códigos, de dogmas, de rituais, de coisas para você fazer com a intenção de ser melhor, né? Com a intenção de fazer uma coisa que você se sinta melhor. E os templos permanecem repletos de pregações. Que nem hoje, eu venho aqui, falo, mas quem sabe alguma coisa do que eu falei eu vou poder pôr em prática, né? Nesse pedaço que o Emmanuel vem trazer para nós, ele faz a gente refletir entre a diferença do ensinamento religioso e o verdadeiro propósito do Evangelho. Então, o que ele fala? As instituições religiosas, frequentemente, se baseiam em códigos, dogmas, escrituras. Elas possuem uma vasta quantidade de textos doutrinários e pregações. Esses códigos e escrituras podem ser valiosos como guias, mas não devem obscurecer o cerne da mensagem espírita. Meu marido sempre fala que a gente vai na escola para aprender o índice. Mas quem faz o conhecimento somos nós. A gente vai e aprende lá. Como fazer marmita. Você vai lá. Mas quem faz a marmita é que sabe o que pôs lá dentro. É que sabe como foi feito. E é que sabe
os componentes que tem lá. Então, você aprende o índice. Como fazer? Coloca carne, abobrinha, arroz e feijão. Mas quanto custa? Como faz? Como tempera? Então, isso tudo vem com a nossa experiência, com o nosso aprendizado e com a nossa vontade de fazer, né? Então, os templos religiosos, como aqui, reúne pessoas para aprender, para adorar, para rezar, para ter uma convivência. No entanto, Emmanuel nos alerta que os templos não devem ser apenas lugares de palavras e de rituais. Eles devem ser espaços de transformações interiores. Então, a gente vem aqui e aprende o que você fez com aquilo. O que te transformou, né? O que te deixa alerta. Porque muitas vezes eu fico pensando, né? Como é que melhora a pessoa? Como é que um médium melhora? Porque eu fico pensando, como é que eu posso melhorar quanto às minhas mensagens mediúnicas? Quanto o meu trato na mesa com os espíritos? Então, o que eu venho procurando é melhorar a minha moral. É ser menos egoísta, é ser mais altruísta, é ser mais feliz, mais alegre. Procurar desenvolver uma moral mais cristã, né? Procurar errar menos, para que aquilo possa reverter numa condição melhor, para que eu possa trabalhar melhor. Então, é isso que a gente busca perante a nossa busca espiritual. O Evangelho, segundo Emmanuel, não se limita às palavras escritas e a discursos. Ele é uma força viva. Não é só porque eu estou aqui falando que o Evangelho... A gente sabe do Evangelho, mas a gente sabe que ele é uma força viva. A gente sabe que ele transforma a sua vida se você quiser. Tudo isso se você quiser, tá? Não é se o outro quiser, se o meu marido quiser, se o vizinho quiser. É se você quiser, né? Ele é uma força que está inscrita no nosso coração e na nossa mente. O objetivo de Jesus é elevar nossos sentimentos e pensamentos, transformando-os num bem. A verdadeira religião não está apenas na frequência do templo. Não é só você vir aqui, é você vir aqui, é você conviver, é você aprender, é você aplicar e é você se transformar. Ele acaba na sua transformação. Então, muitas vezes as pessoas falam, é uma responsabilidade, né? O conhecimento é uma responsabilidade. Porque a partir do momento que você conhece, você sabe que está errado. Então, aí se torna, a sua consciência pesa, porque você realmente sabe que aquilo está errado, né? Então, Emmanuel assegura que o Mestre escreverá seus ensinamentos em nossa alma. Já está inscrito na nossa alma. Você sabe quando você fez uma coisa errada, mesmo sem saber. Você já tem a centelha divina dentro de você. Ela já está lá. É só você desenvolver. As suas faculdades estão todas lá. Você desenvolve se você quiser, né? Em resumo desse pequeno parágrafo, ele nos convida, além das formalidades religiosas e buscar a verdade, a transformação interior, permitindo que os sentimentos do Evangelho se manifestem em nossas vidas. Eu sei que esse capítulo é meio maçante, porque ele vai falar muito de tudo isso, da gente se transformar, da transformação íntima. Ele está buscando esclarecer que não é só ler o Evangelho, não é só, é compreender o Evangelho, é estudar o Evangelho, é colocar o Evangelho em prática. Ele vem nos dizer exatamente isso. Aí tem um outro parágrafo, eu não pus todos os parágrafos, porque eles todos se convertem aos mesmos pensamentos, mas tem um ou dois que tem palavras diferentes e sentidos em que você pode aproveitar em vários sentidos. Como esse aqui, por exemplo.
esse aqui eu vou ler um parágrafo. O Evangelho não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação das páginas rasgadas, portadores de vocabulários restritos, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Então, o que a gente tira desse parágrafo? A gente tira páginas rasgadas. Que coisa mais estranha, né? O que ele queria dizer com páginas rasgadas? E o que ele quer dizer com inscrever os ensinamentos? Então, vamos nas páginas rasgadas. A movimentação de páginas rasgadas com vocabulário restrito simboliza o desdobramento espiritual. Assim como as folhas dos livros são viradas, você vai lendo, você vai virando a página, cada vez que você lê alguma coisa. Nossa alma também possa ter diferentes fases de aprendizado. Cada página rasgada representa uma oportunidade de crescimento, mesmo que pareça limitado ou difícil à primeira vista. Então, vamos discorrer mais um pouco para a gente ver páginas rasgadas. Ela tem vários aspectos que explicam bem essa passagem. Quando nos deparemos com vocabulário restrito, podemos enxergar isso como uma chance de aprender a lidar com limitações. Essas restrições nos impulsionam a buscar significados, compreensão em profundeza, assim como o estudante que se depara com palavras desconhecidas em um livro, também enfrentando desafios espirituais que nos levam a expandir nossa compreensão. Quando você passa num livro e vê uma palavra difícil, você entra no Google e pergunta: meu preto velho, o que é isso aqui? Ele vai e te responde, né? Mas e na espiritualidade, como é que você faz com as suas páginas rasgadas? Como é que você junta elas, né? Então, isso é uma fase de preparo espiritual, como representa ajustes necessários para que possamos vibrar em harmonia com o propósito divino. O Senhor não oculta esses propósitos, pelo contrário, Ele nos guia através de experiência para nos preparar para as transformações profundas. As páginas rasgadas podem parecer frágeis, mas nelas existe um tesouro espiritual. Cada vez que você pega uma página rasgada sua, você tenta entender aquilo que te aconteceu. Porque a página rasgada pode ser um obstáculo, pode ser uma fratura em sua alma, pode ser um desgosto, uma morte. Então, aquilo vai te impulsionar a conhecer por aquilo que você está passando, para que você possa transpor aquilo sem sofrimento. Você pode sentir a dor, mas você não tem necessidade de sofrer. Você sabe, compreendendo as suas necessidades, você consegue superar aquilo. Portanto, não subestime essas páginas aparentemente simples. Elas são parte essencial do nosso crescimento. A espiritualidade podemos considerar como páginas rasgadas representam nossas feridas, dúvidas, mágoas, desafio. A movimentação dessas páginas rasgadas ocorre quando buscamos um autoconhecimento, um perdão, uma aceitação, uma transformação. Às vezes, o caminho espiritual envolve enfrentar nossos próprios rasgos internos, costurando-os com amor, compreensão e crescimento. Quando a gente passa por uma doença profunda, quando a gente passa por uma morte profunda, quando a gente passa por uma dificuldade financeira, tudo isso rasgou o seu caminho, transformou o seu caminho.
E o que você faz? Você pode se rebelar, sofrer, ou você pode aceitar e consertar e progredir e olhar com outros olhos. Então, isso depende de cada um de nós, né? Então, em resumo, essas páginas rasgadas nos convidam a olhar além da aparência e reconhecer até mesmo as páginas rasgadas têm um propósito significativo em nossa jornada espiritual. Podemos simbolizar nossas experiências, nossas cicatrizes, nossas oportunidades de cura e de evolução. É uma jornada de movimentação interior, onde cada página rasgada pode ser a transformação em sabedoria e luz. Então, quando você movimenta uma página, quando você vira uma página, você está movimentando, você está acionando alguma faculdade sua, ou você está procurando na memória aquilo que vai te fazer te consolar, ou você está procurando na sua consciência aquilo que você pode melhorar, ou você está procurando, sei lá, no seu pensamento, aquilo que você pode instruir você ou outro. Então, isso tudo é para a gente realmente prestar atenção em cada obstáculo que a gente transporta, que a gente passa, que a gente vai, né? E tem a outra passagem no mesmo capítulo, que é que Jesus deseja inscrever os seus sentimentos nos nossos corações. Então, é que Jesus não limita o ensinamento. Ele não te limita a sua parte intelectual. Ele põe nas páginas dele, não dogmas, mas conhecimentos que você pode transformar em atitudes. É isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que cada vez que você transforma em atitude positiva aquilo que você aprendeu no Evangelho de Jesus, você está, vamos dizer assim, inscrevendo na sua alma a passagem de Jesus, as coisas que Jesus nos deixou. E você está transpondo um obstáculo, né? Você está andando um caminho para frente, construindo um tijolinho para você pôr no céu, né? Eu adoro o Jamiro, quando ele veio aqui da última vez, ele falou muito dos tijolinhos, né? Que cada boa ação, você tinha um tijolinho. Outra boa ação, você tinha um tijolinho. E quando você tinha um monte de tijolinho lá no céu, você fazia a sua casa. Então, cada vez que você consegue transformar o conhecimento que Jesus nos passou numa atitude proveitosa, você tem um tijolinho novo, né? Então, vamos aqui. Já falei, tá vendo? Falei sem ler, não pode, né? Então, a inscrição nos corações e inteligências não é meramente teoria. Ela se mantém na vivência diária. Jesus nos convida a aplicar seus ensinamentos em nossas escolas, relacionamentos e atitudes. Assim, eles se tornam parte integrante da nossa jornada espiritual. Em resumo, os ensinamentos de Jesus sejam inscritos em nosso coração e inteligência. Era abrir espaço para a transformação interior. Que possamos receber essa inscrição com humildade e gratidão, permitindo que ela nos guie em direção à luz e o amor divino. Então, a minha mãe sempre falava: filha, sua gaveta de camiseta está muito cheia, pode dar um pouco. Eu falei: mãe, mas eu gosto de todas. Aí ela falava assim: mas como você vai ganhar mais se não tem lugar para pôr? Então, para você amealhar mais coisa, joga as coisas velhas fora, né? Joga o rancor, a mágoa, a tristeza, bota tudo de lado. Não esquece de pôr orgulho também e amealha coisas novas. Vai aí no Evangelho de Jesus e pega coisas mais salutares, né?
mais paciência. Eu não gosto de pedir paciência, sabe, gente? Porque sempre que eu peço paciência, é uma tonelada de coisa para mim ter paciência, né? Então, não peçam paciência, tá? Vocês peçam qualquer outra coisa, menos paciência, que não é bom. Então, mais uma passagem, mais um trechinho, é assim, ó. Podemos aderir intelectualmente a programas religiosos e explorar filosofias e culturas verbais, mas diante do Senhor, o fundamental é a transformação para o bem, elevando nossos sentimentos e pensamentos. Esse parágrafo é do Vinha de Luz. Aí vamos explicar. As crenças religiosas são parte fundamental da experiência humana. Então, a gente tem várias religiões, não é só espírita. Tem a católica, evangélica, umbandista, sei lá, hindu, tem muitas religiões, mas todas elas convertem para o bem maior. Todas as religiões cristãs, né? Converte ao bem maior, que é a sua melhoria. Porque a partir do momento que você melhora, você compreende o outro. Todo mundo fala, nós estamos num planeta de prova e expiação, a regeneração vai demorar. Lógico que vai demorar, a gente não se melhora, não é o planeta que vai melhorar. São as pessoas que moram no planeta que vão se melhorar para melhorar o planeta. Então, se a gente não tem uma moral mais digna, como, por exemplo, não se apossar de tragédias alheias para roubar, para estrupar, para deixar as pessoas ruins, para fazer maldade, roubar criança. Nós estamos num mundo ainda de prova e expiação, com certeza. Porque cada vez mais a gente vê a maldade dentro das pessoas. Você não vê esse mundo se regenerando. Porque para ele estar se regenerando, ele precisava estar 60%, pelo menos, com mais amor, com mais bondade, com mais caridade, com mais fraternidade. E não é isso que a gente vê. A gente vê pessoas ruins, maltratar pessoas em dificuldades, que estão passando por coisas terríveis, e que o que denota isso? Denota que as pessoas não vão melhorar esse planeta ainda. Falta muito para que as pessoas sejam boas o suficiente para entender a dor do outro. Porque a melhoria só vem quando você entende o outro. Você se ama, se compreende, aí você começa a entender a dor do outro. Porque se você compreende a dor, você sabe o que o outro está passando. Isso não estava aqui, mas eu vou voltar para cá. Aqui ele fala muito da fé. A fé desempenha um papel fundamental no processo da inscrição interior. A fé é uma força interior que nos impulsiona a acreditar em algo maior do que nós mesmos. Quando temos fé, estamos dispostos a aprender, a crescer, a transformar as nossas crenças limitantes em conhecimento mais elevados. A fé nos dá a força para continuar buscando a verdade, mesmo diante aos desafios. Eu sempre fui espírita, desde pequenininha. A família da minha mãe era católica, mas eu tinha sérios problemas mediúnicos e fui para um centro espírita em São Paulo. Eu frequentava lá no centro, um viaduto lá, Maria Paula. Eu frequentava um centro espírita que tinha lá. E eu sempre ouvia falar de fé, porque as pessoas falavam de fé, de fé, de fé. E eu fui crescendo e achava que fé era acreditar. Fé é acreditar, acredito na minha mãe, no meu pai, em Jesus. E depois que eu comecei a estudar, assim, um pouco mais, que eu comecei a estudar com o Arnaldo, com a Clô, que eles têm uma visão sobre a doutrina muito científica, muito menos evangélica, muito menos sentimental, é mais direcionado para o científico, eu comecei a entender que fé é muito mais do que acreditar.
É muito mais. É você ter a certeza do além que você tem a certeza. Então, eu tenho fé de que eu vou melhorar. E isso, o que eu faço para minha fé ser verdadeira? Eu tento melhorar. Eu trabalho para melhorar. Então, a fé não é aquilo que a gente fala, eu acredito na doutrina. Não, eu tenho fé que a doutrina me liberta. Por que me liberta? Eu tenho fé na doutrina que me consola. Por que me consola? Então, é essa fé que a gente tem que ter. A gente tem que ter aquela fé muito além de acreditar. Então, vamos pular aqui. Então, ele fala aqui, resumindo a fé. A fé é como a tinta invisível que grava os ensinamentos em nossos corações. Ela nos permite receber, aceitar e viver essas verdades profundas, tornando-nos mais conscientes e conectados com o divino. Então, ela está lá gravada. Você não vê, eu não vejo, mas ela está lá. Se você colocar a luz divina, você vai ver. É como se fosse aquela coisa que você coloca a luz roxa. Como é que chama aquela luz roxa? A luz negra. E aparece lá escrito na parede um monte de coisa. É isso. É essa fé. Ela está gravada nessa tinta. E só quem mostra para você é a luz divina. Então, é isso que ele está falando aqui. Ele fala um pouco da filosofia, que eu vou pular porque eu já estou falando mais de 40 minutos, e aí fica uma coisa chata, né? Então, resumindo a filosofia, ele resume assim: podemos aderir intelectualmente às crenças religiosas, às filosofias de vida, mas a verdadeira transformação ocorre quando aplicamos esses conhecimentos em nossa vida, elevando nosso sentimento e pensamento. A busca pela sabedoria e a prática da virtude são caminhos complementares para essa transformação. Então, ele fala aqui na filosofia que tem muitos filósofos, pensadores, que desenvolvem muitas técnicas. Eles não precisam ser espírita, espiritualista ou ter alguma religião. Eles são filósofos e pensam em todas as maneiras, em todas as coisas. O que é filosofar? É fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Você não precisa ter uma religião para filosofar, certo? E agora, o último parágrafo, que é: o mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos e muitas vezes, por misericórdia, nos concederá os recursos para purificar o nosso livro íntimo com lágrimas e sofrimento. O último parágrafo fala exatamente isso. Lágrimas e sofrimento. O mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma. O que ele quer dizer com lágrimas e sofrimentos? Será que a gente só aprende apanhando? Será que a gente só aprende nas lágrimas e no sofrimento? Eu não acredito muito. Eu acredito que sim, que na maioria das vezes a gente precisa apanhar para aprender. Mas não é bem assim. A gente pode aprender pelo amor, né? A gente não tem necessidade de apanhar. Mas ele explica aqui. Esta frase sugere que o Divino Mestre, uma força superior, que está ativamente envolvido em nossa jornada espiritual, as páginas vivas da nossa alma representam a nossa essência, nosso pensamento, nosso sentimento e as nossas experiências. Os estatutos divinos referem aos princípios e leis espirituais que guiam a nossa vida. São como diretrizes sagradas que nos ajudam a evoluir. O mestre escreve esses estatutos em nosso coração e nossa mente.
não apenas com palavras escritas, mas como uma transformação interior. O que ele quer dizer com purificar com lágrimas e sofrimento? Às vezes, a purificação espiritual requer lágrimas e sofrimento. Isso pode parecer paradoxal, mas é uma verdade profunda. As lágrimas representam a sinceridade, a humildade, a busca por perdão. O sofrimento pode ser um fogo purificador que queima as impurezas do nosso ser. Quando enfrentamos desafios, perdas ou dificuldades, estamos sendo moldados e purificados. Por misericórdia, o Mestre nos concede recursos para essa purificação. Eu parei aqui e pensei, sabe o que é verdade? No dia que a Janaína caiu e se machucou, ela falou assim, gente, se não fosse a minha rede de apoio, eu não teria passado por isso. Então, ele fala que, por misericórdia, o Mestre nos concede recursos para essa purificação. Isto mostra que não estamos sozinhos em nossa jornada. Esses recursos podem ser uma força interior, né? Você pode pensar assim, vou buscar lá no meu âmago e vou em frente. Mas essa força também pode ser uma força que vem de fora, de pessoas, de momentos de graça, de momentos de inspiração, porque os espíritos nos inspiram quando a gente precisa. Estou passando por uma dificuldade. O que eu faço, Senhor? Na hora. Vem uma mensagem, voa alguma coisa na televisão, aparece uma mensagem no WhatsApp, né? Isso é o que Jesus faz com nós. Em resumo, o Mestre Divino escreve em nosso ser, nos guia com seu estatuto e às vezes nos permite purificar nosso livro íntimo com lágrimas e sofrimento. Essa jornada é uma oportunidade de crescimento espiritual e de transformação. Então, isso é que trata esse capítulo. Esse capítulo trata de como a gente vai entender o Evangelho, de como a gente vai aplicar o Evangelho e como a gente vai se transformar. É um capítulo pequeno que quer dizer muitas coisas. Então, eu espero que eu tenha passado a contento o que está escrito no Vinha de Luz.